característica importante do doméstico. Eu considero como importante porque as regras são bem diferenciadas dos demais. Intervalo intra-jornada. Quando você pega a CLT, por exemplo, nós falaremos sobre isso, porque é um tema que vive caindo na prova, tem lá, quem trabalha até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6, 15 minutos, acima de 6 horas, no mínimo 1, no máximo 2. Tem as hipóteses de redução, hipóteses de fracionamento, que são bem restritas, muito restritas, 71, parágrafo 5º da CLT, tá? E outras regrinhas que nós falaremos de cada uma delas. Só que o doméstico, ele falou o seguinte para mim: o intervalo, ele será de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Ele não fala mais nada, ele não fala de jornada. A lei, não sei se foi omissa propositadamente ou se foi omissa por realmente falha, né? Mas é isso. O intervalo intra-jornada, ele é de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. O que é o intervalo intra-jornada? É um intervalo no meio da jornada, para você descansar, respirar e voltar a trabalhar. Tanto que ele fala que é um intervalo para descanso e refeição, né? Ele traz essas duas terminologias. Beleza. Vamos para os detalhes. Primeiro detalhe, esse intervalo ele pode ser reduzido para até 30 minutos. Então, ao invés de descansar 1 hora, ele descansa quanto tempo? 30 minutos. Maravilha. Né? Vou embora mais cedo, pego menos trânsito, pego um transporte coletivo menos lotado, se isso é possível, né? Não sei se é possível. Mas tá bom. Só que eu dependo de quê? Contrato escrito. A da empregada lá de casa, por exemplo, ela sempre optou por sair mais cedo. Então, desde o começo, na contratação, fiz uma cláusula específica para ela, para que ela autorizasse a redução para até 30 minutos. Eu até falei para ela, falei assim, olha, antes de 30 minutos você está proibida de fazer qualquer coisa, você vai ter que almoçar aqui com a gente, comer doce, ficar sentada. Deu 30 minutos, aí beleza, você pode trabalhar, certo? Não há impedimento de que ela fique mais tempo também. Nunca proibi isso dela. Mas menos do que 30 minutos não pode. Segundo, tem que ser contrato escrito. Professor, e se ela descansou menos de 30 minutos? Porque isso acontece, tá? O empregado conversa pelas paredes, né? E ela conta histórias pra gente lá, absurdas, de uma amiga dela, vizinha dela, que o empregador só deixa ela descansar 15 minutos. Qual é o direito dela? A diferença, então se não foi respeitado, vou colocar aqui, ó. Desrespeito. Qual o direito? A diferença mais 50% na forma indenizada. Como assim a diferença, professor? Se ela tem direito a descansar 1 hora e descansou 15 minutos, qual o direito dela? 45 minutos, que é a diferença, mais 50%, de forma indenizada. Ela descansa 30 minutos, só que não foi por contrato escrito, não tinha nada escrito. Qual é o direito dela? 30 minutos mais 50%, ou seja, a diferença. A diferença. Ok? Ok. Segundo, fracionamento. Fracionamento não é uma coisa muito boa, né? Porque assim, imagine você estar lá descansando, ter que
Aí você para, volta a trabalhar, depois descansa de novo. Parece que perde o sentido, né? Assim, até parece que o trabalho não acaba nunca, né? Você está o dia inteiro trabalhando, trabalhando, e que o treino acaba. O legislador sabe disso. Tanto que nós falaremos em pouquíssimas hipóteses de fracionamento. Uma delas é do doméstico. Só que aí nós temos alguns itens obrigatórios. Primeiro item obrigatório: empregado residir no local de trabalho. Empregado residir no local de trabalho. Até porque, pensa o seguinte, você fraciona o seu intervalo, você vai chegar em casa que hora? Nós temos um escritório aqui em Goiânia e São Paulo. Lá de São Paulo a gente pega cliente que ele sai de casa às 5 horas da manhã para começar a trabalhar às 8. E ele sai às 18, chega em casa às 9h30, 10 horas da noite. Todo dia. Então a gente tem muita rescisão indireta às vezes, porque o empregador começa a exigir horas extras, e aí em vez de chegar às 9h30, 10 horas, ele chega às 11, meia-noite em casa. Então lá o transporte coletivo, lá, a distância lá é caótico lá. Então, imagine se você fraciona o intervalo. O cara chega em casa 1 hora da manhã para estar saindo de casa às 5 horas da manhã. Então não faz sentido, né? O que a lei fez? Pô, se o cara já mora no local, então para ele fracionar não tem tanto prejuízo, porque não tem esse deslocamento, não tem esse estresse entre dormir e acordar, né? Então beleza, primeira hipótese. Segunda hipótese, contrato escrito. Contrato escrito. Se eu fraciono, tenho de registrar aquilo bonitinho. Terceiro, proibido a pré-anotação. O que é pré-anotação? Não sei se você já trabalharam em local assim. Quando você vai bater o ponto, você bate o ponto da entrada e da saída. O do intervalo para o almoço já está pré-anotado, ele já está pré-registrado. Meio-dia às 13. Isso não tem problema. A lei não proíbe, pelo contrário, ela permite, né? Agora, se houver fracionamento, não pode. Por que não? Porque aí eu tenho de ter ciência se realmente isso está sendo respeitado ou se é uma fraude. E ele não pode ser britânico, né? Não pode ser igual. Ele tem que ser semelhante, mas não igual. Beleza. Sabemos dos requisitos. Morar no local de trabalho, contrato escrito, proibida a pré-anotação, tudo bonitinho. Mas como que funciona esse fracionamento? Como que eu trato desse fracionamento? Nós vamos ter duas regras. Regra 1. No máximo não, né? Porque não tem outra alternativa, né? São 2 intervalos. São 2 intervalos. Se você for fracionar, 2 intervalos. Ok. Estes 2 intervalos, eles devem ter, obrigatoriamente, no mínimo, 1 hora cada. No mínimo, 1 hora cada. Não pode 1 hora e outro de 30 minutos. Cada um tem de ter, no mínimo, 1 hora. No máximo, 4 horas somadas. O que significa isso? Significa que, se eu conceder um intervalo de 2 horas, o outro pode ter no máximo quantas horas? 2. Se eu conceder um intervalo de 3 horas, o outro pode ter no máximo quanto? 1.
Eu posso ter um intervalo de 3 horas e 30 e outro de 30 minutos? Não. Por que não? Porque ele tem de ter no mínimo uma e somados estes intervalos, no máximo 4 horas. Tivemos uma ação recente contra um morador da Elite Goiana, lá do Alphaville, e havia no contrato essa previsão de fracionamento. Mas o que acontecia na prática? E nós conseguimos provar, não sei nem como, mas conseguimos, milagre lá processual. Ela parava para descansar meio-dia e 30 e ia até 1h30. Eles chegavam para o almoço, né? Então ela fazia o almoço, aí enquanto eles estavam almoçando, ela parava, eles terminavam, ela voltava a trabalhar para limpar e tal, e aí depois ela parava de novo, na parte da tarde. Na parte da tarde era teoricamente para parar mais 1 hora, só que ela só parava 30 minutos. Porque o horário da família era muito complexo, né? Então tinha um que chegava mais cedo, outro chegava mais tarde, então ela tinha que estar à disposição. Então, além das horas extras que nós reconhecemos, ainda reconhecemos a nulidade do fracionamento. Então ela ganhou 30 minutos mais 50%, e o reflexo disso em hora extra, né? Porque se ela trabalha errado, gera hora suplementar. Certo? Então isso acontece. Então, daquele período que não respeitou o mínimo de 1 hora, qual é o seu direito? A diferença mais 50% na forma indenizada. Ok? Beleza? E o último assuntozinho, antes da gente ir descansar, até porque já teve muito conteúdo hoje, senão fica muita coisa, né? Muita matéria, e aí para revisar é muito difícil, né? Um assuntozinho mais simples, mais banal do empregado doméstico, até porque ele se repete em vários trabalhadores. A hora noturna. A hora noturna do empregado doméstico, ela vai das 22 às 5 da manhã. Vou colocar aqui uma coisinha assim, só para vocês compreenderem melhor, tá? 1 hora, quando eu falo 1 hora, assim, os nossos 60 minutos, tá? Vou até melhorar aqui, ó. 60 minutos, em tese, equivale a 1 hora, 7 minutos e 30 segundos. É meio esquisito, né? Mas quando você roda o relógio, deu lá 10 horas, 52 minutos e 30 segundos. Significa que ele trabalhou 1 hora. Então eu posso dizer, posso concluir com base nisso, que quem trabalha 52 minutos e 30 segundos é igual a 1 hora. Lá na prova, eles vão tratar disso com vocês como redução ficta. É uma redução ficta. O que é uma redução ficta? Eu estou compensando o estresse do trabalho noturno com a redução da hora noturna. Então, por exemplo, quando o cara trabalha das 22 às 23, ele trabalhou 1 hora? Não. Ele trabalhou 1 hora, 7 minutos e 30 segundos, que é justamente essa diferença aqui, ó. Certo? Se você pegar aqui, ó, 52 minutos ponto 30 menos 1 hora, dá quanto? 7 minutos e 30 segundos. Eu sei que é meio complexo, né? É um trenzinho meio matemático demais, mas o que eu quero que vocês entendam é, das 10 da noite às 5 da manhã, a hora noturna, ela não equivale a 60 minutos. Ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Ela sofre uma redução ficta. Certo? Além dessa redução ficta,
ele tem direito a um adicional. De quanto é esse adicional? 20% sobre o valor da hora. Então, para cada hora trabalhada, ele ganha 20% a mais. Trabalhou uma hora, 20% a mais. Lembrando que uma hora não é uma hora, né? Uma hora são 52 minutos e 30 segundos. Pessoal, para a próxima aula, e por enquanto, aparentemente será o ano que vem, a não ser que apareça algum imprevisto e eu tenho que vir semana que vem, né? Eu queria que vocês, além de revisar todo esse conteúdo, eu vou tentar mandar algumas questões para vocês se divertirem um pouco com elas. Nesse assunto aqui em específico, dê uma lida na súmula 60. Eu não vou trabalhar com vocês agora, porque, 10 horas da noite, trabalhar um assunto complexo como a súmula 60, vocês vão dar, vai dar pane geral, né? Então, eu entro na lista negra. Então, assim, eu queria que vocês dessem uma lida nela por dois motivos. Um, porque cai na prova do OAB, e outro, gente, porque quando vocês ganham uma ação com isso aqui, dá uma grana. E eu estou preparando vocês para ganhar dinheiro aqui, ó. Então, isso aqui dá dinheiro. Revisem isso. Na aula que vem, eu recomeço a aula abordando a súmula 60 e eu já vou tratar de um assunto pernicioso, que é o regime 12/36 do doméstico, tá? Então, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só. Eu falo do 12/36 e falo da súmula 60. Então, eu queria que vocês dessem uma lidazinha antes da nossa aula próxima. Ok? Então, obrigado. Se vocês e nós não nos encontrarmos novamente, né, se nós não tivermos aula aí antes do Natal, então desejo a vocês um Feliz Natal, que vocês realmente entendam aí da importância da prova do OAB e que o Natal seja muito abençoado para todos vocês. E um Feliz Ano Novo para todos nós, né, que tenha vacina para quem quer vacinar, ou para que quem não quer vacinar, que a vacina imunize todo mundo, né? Seja lá o que for o desejo de vocês, para que a gente tenha um 2021 sem máscara e possamos organizar um churrasco aí para queimar as máscaras, né? Então, felicidades e até o nosso próximo encontro, gente.